Tem acontecido no Ocidente não é apenas corrosão de instituições, ataques inauditos à liberdade, ao Estado de Direito, mas há também, talvez até como causa, como elemento que permitiu todas essas deteriorações posteriores, essas deteriorações secundárias ou que foram consequência, né? Mas uma corrosão social muito grave. E no Brasil, particularmente, nós falamos disso na semana passada e faremos aqui agora mais algumas considerações. A gente falava na semana passada sobre o mercado de drogas sintéticas e aquelas cenas que foram registradas, inclusive, em grandes reportagens na televisão, mostrando crianças como vítimas, né? Crianças, 8, 9, 10 anos, 13 anos, crianças prostradas, sem sentido, caídas em qualquer lugar e acordando apenas para uma nova ingestão daquela droga sintética para depois desaparecerem de novo nos seus dramas internos ali, perderem o sentido, perderem a capacidade de reação física, mental, simplesmente prostradas, né? Rendidas. E tanto os repórteres quanto os policiais que foram ouvidos e também profissionais da área de saúde, saúde pública, dizem que não é um fenômeno que está atingindo algumas centenas, mas milhares e um número crescente. O consumo cresce, a demanda cresce. Eu até estava vendo algumas manchetes a respeito das últimas semanas. Uma, aliás, é recentíssima, né? Foi publicada há cerca de 3 horas. Suspeito de enviar drogas sintéticas para o Piauí é preso em operação internacional. Mandou do Distrito Federal para o Piauí. Apreensões de drogas sintéticas como a K9 passam de 5% para 15% do total dessas apreensões em 5 anos, segundo Polícia Científica de São Paulo. Polícia Federal combate tráfico de drogas sintéticas no Amapá. Laboratório de drogas sintéticas é alvo de ação policial na região sul. Outra. Onda de novas drogas sintéticas dificulta perícias e agrava riscos para a saúde, inclusive para o sistema de saúde pública. DENARC tem salto nas apreensões de drogas sintéticas, cocaína e crack no Rio Grande do Sul. Polícia Civil apreende drogas sintéticas em Porto Alegre. Polícia Federal faz operação contra grupo que vendia drogas sintéticas em 5 estados pelos Correios. Suspeito de enviar drogas sintéticas para o Piauí é preso. E assim vai. São muitas as manchetes das últimas semanas. E algumas de hoje. E a polícia tem dito o seguinte: é uma tempestade formada e a sociedade terá de enfrentá-la, uma tempestade pesada que vai atingir crianças, adolescentes, ricos, paupérrimos, afetará o sistema público de saúde, haverá uma demanda gigantesca por atendimento emergencial. E claro,
o efeito disso na sociedade como um todo, né? Porque a dificuldade que sempre houve para o transporte, seja o contrabando ou o transporte interno, a distribuição de certas drogas, essa dificuldade ela quase desaparece para os traficantes e para os usuários e para o pequeno vendedor com as drogas sintéticas. É muito mais difícil descobri-las, apreendê-las. As operações dependem muito de informações que saem do meio para que a polícia chegue no local certo, na hora certa. E, ao mesmo tempo, as quantidades transportadas são gigantescas, né? Exatamente porque cada unidade ali é muito pequena. E movimenta muito dinheiro. Ninguém estaria investindo em laboratório aqui dentro do Brasil para produzir aqui. E isso custa dinheiro. Esses laboratórios têm um certo grau de sofisticação. E ninguém estaria com um esquema bem organizado e relativamente caro para distribuição em várias partes do país. Mas, ao mesmo tempo, o fato de a droga ser muito mais difícil de ser detectada pelo seu tamanho, pela falta de odor característico, etc., eles conseguem usar os correios, conseguem enviar pelos correios. Então, o fato é que a demanda cresce. Esses dados todos mostram, falamos de operações no Amapá, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Distrito Federal mandando para o Piauí, todas as regiões, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste aparecem no noticiário. E a polícia que lida diretamente com isso e também profissionais de saúde, né, aqueles que estão no campo, o aviso que eles estão dando é que há uma epidemia. Palavra, aliás, utilizada nos Estados Unidos para o gigantesco número de óbitos provocados, esses óbitos, por opioides. E entram por todas as partes. Chegam de embarcações que saíram da China ou entram por fronteira terrestre, entram pelo México, pelo Canadá. E ali a distribuição é rápida, difícil de ser detectada. E é claro que nos Estados Unidos já há produção interna, não é? Não é apenas o mercado consumidor, é o mercado produtor. E com diversas possibilidades, né? Desde maconha sintética até algo que é chamado de maconha sintética, mas não é, porque os efeitos são muito diferentes e muito mais fortes e devastadores e rápidos, e a dependência é provocada muito rapidamente, como acontece com o crack. Então nós dizíamos aqui na semana passada exatamente sobre esse cenário desse mercado que cresce, que já é muito grande, que não é controlado, é óbvio, por ser um mercado ilegal. E duas questões muito relevantes que exigem, não pedem, exigem atenção das autoridades, dos professores, dos pais. Primeiro, o sistema público de saúde começa a ser muito exigido. Em São Paulo, inclusive, surgiu a ideia de ter uma unidade especial, porque o tratamento tem de ser muito bom. Caso contrário, o risco de morte é elevadíssimo, dependendo da dose ingerida ou de quantas vezes foi consumida a droga sintética, ou há quanto tempo ela é consumida, porque ela provoca desde sintomas como paranoia e ansiedade, até colapso de órgãos vitais, como os rins, e convulsões
E a morte é uma consequência cada vez mais notada por esses usuários, ou nesses usuários, cada vez mais notada. Não há apenas uma crise passageira, mas, como nos Estados Unidos já chamaram de epidemia, de mortes provocadas por opioides. E então, além disso, além do sistema público de saúde, há esse drama especial, particular, que é o fato de que crianças têm sido procuradas, né, por quem vende a droga. Um alvo muito fácil, né? Aquele negócio com aspecto até atraente. E depois que usou, a dependência é produzida muito rapidamente. E a degradação física e mental também é muito rápida. Até ao ponto da prostração, até ao ponto da incapacidade de a pessoa reagir física e mentalmente. Ela está rendida. E nos poucos momentos em que ela tem alguma consciência, tudo que ela quer é consumir outra vez. E esse é um negócio que foi tratado durante um certo tempo como um problema periférico, né? Que ocasionalmente merecia atenção. Mas quando as pessoas começam a usar, tanto autoridades quanto médicos, começam a usar a palavra epidemia, referindo-se à situação em cada país, isso mostra o que aconteceu com esse mercado e com os fatores que levam uma parte significativa da sociedade a buscar elementos de autodestruição. Inconsciente ou conscientemente, elas estão atrás do que pode provocar uma autodestruição. Inicialmente, você tem, claro, o uso de elementos naturais com efeitos entorpecentes, né? Nesse sentido mesmo, de entorpecer sentidos e tal, há centenas, quiçá milhares de anos, né? Como tradição cultural, como um modo de adaptar-se melhor a um novo meio ambiente, a uma mudança climática, ao frio exagerado, a um lugar muito alto, né? As consequências de uma altitude considerável, consequências até na circulação, na produção de glóbulos vermelhos. E ali mesmo as pessoas encontravam na natureza, o caso da folha de coca, né? Que dá uma certa proteção, um certo conforto diante da pressão atmosférica muito diferente, do resultado disso na circulação e na produção de glóbulos vermelhos. Mas, com a evolução tecnológica, com a produção em laboratório e a produção apenas de elementos ativos, né? Elementos essenciais de determinados produtos naturais, com os laboratórios cada vez mais sofisticados, com as descobertas realizadas na química, houve um momento em que essas drogas foram produzidas como resultado de estudos, né? Às vezes buscando um remédio, buscando um anestésico, buscando um calmante. Tanto que o próprio Freud falava da cocaína. Mas era algo muito restrito. A gente que se acostumou a usar, tornou-se usuária, e alguns até se viciaram, dentro de universidades, de centros de pesquisa, e geralmente gente endinheirada, né? Que estava ali naquele círculo restrito. Depois ocorre uma popularização muito rápida após a Segunda Guerra Mundial, muito rápida, como elemento cultural, e a contracultura mergulhou nisso, né? Com essa ideia de ser um movimento de resistência
a sociedade industrial. E na época, inclusive, era interessante isso, tanto a resposta cristã quanto a resposta de grupos marxistas, né? Portanto, grupos distintos, ao movimento de contracultura, era basicamente a seguinte: isso é uma bobagem. Os cristãos diziam, isso é uma ilusão, né? É uma água que você beberá e que provocará mais sede. Ela não tratará da sede, ela não lidará com a sede, ela provocará mais sede. Sede no sentido metafísico, sede existencial, ela será apenas aumentada, haverá mais sede, e quanto mais você beber, mais sede você terá. E quanto mais você comer, mais fome você terá. E é um processo autodestrutivo e profundamente decepcionante pela resposta que não vem. A resposta essencial, não a euforia momentânea. E os marxistas diziam, olha, esse movimento é um movimento reacionário, porque a ideia é que a sociedade capitalista se desenvolva até ao limite. E nesse limite, naturalmente, ela desencadeará um processo de formação de uma sociedade em que os meios de produção serão socializados. E depois de muito tempo, esses meios de produção socializados, sob um Estado, eles serão comunizados e o Estado desaparecerá por inútil. Mas isso depende de um desenvolvimento pleno do capitalismo. E o que vocês querem é uma volta à sociedade artesanal, pré-capitalista. E, ao mesmo tempo, os mecanismos que vocês usam, os meios de protesto, não só são inócuos, como se voltarão contra vocês. Haverá um bumerangue nesse movimento. Existencial. Aquilo que vocês estão atacando, na verdade, sairá fortalecido e tratará esse movimento não só como coisa inócua, mas como um novo mercado consumidor. E os dois alertas, tanto dos cristãos quanto dos comunistas marxistas, de fato, né? Marxistas, leninistas, não essas bobagenzinhas de Marcuse, né? Então, os dois alertas se confirmaram. O movimento foi, do ponto de vista histórico e político e social e econômico, reacionário. Não fez cócegas no sistema que ele pretendia derrubar. E tornou-se não apenas um círculo onde dentro havia uma multidão decepcionada com os próprios resultados. Esse era o alerta dos cristãos, a grande decepção existencial, porque ali não havia resposta alguma, apenas delírios e euforias momentâneas, seguidas de grandes depressões. E o alerta feito pelos comunistas, esse é um movimento que não apenas é reacionário do ponto de vista histórico, mas é também a formação de um novo grande mercado consumidor para o tal sistema que vocês dizem combater. E aí aquela história. O que vocês querem para protestar? Vocês querem calça jeans? Ou como dizíamos aqui, rancheira, né? Produziremos, teremos inclusive marcas que só os ricos conseguirão comprar. Mas será uma produção em massa, para que todo mundo use. Olha que belo protesto. Vocês querem protestar como? Qual instrumento de protesto, de contestação, de enfrentamento? É esse tipo de música? Produziremos aos milhares. De boa qualidade, de ótima qualidade e muita porcaria. E inundaremos vocês com esses instrumentos de, entre aspas, protesto. Drogas! As drogas
representam uma maneira de dizer não ao sistema, não à civilização. Como disse lá o Gilberto Gil, a cultura e a civilização, elas que se danem ou não. E não se danaram. Cultura não no sentido daquilo que o homem produziu ao longo da história, né? Mas a cultura industrializada, pasteurizada. É isso que vocês querem? Querem drogas? Haverá. Porém, não no sistema formal, mas no sistema paralelo. Haverá os fornecedores, os vendedores, quem se enriquecerão, que darão a banana para os seus protestos, que rirão muito da ilusão de que vocês estão contestando o sistema. Mas tomem. Mas ainda era algo restrito, né? Eu me lembro quando garotos iludidos, que não estavam entendendo nada, foram até a fazenda, uma espécie de fazenda, nada muito grande, lá onde morava o Bob Dylan. E foram lá ovacioná-lo para dizer: você é o rei da contracultura, né? E ele finalmente saiu e disse: eu não tenho nada a ver com isso que vocês estão falando, dizendo, fazendo. Eu quero lidar com coisas importantíssimas. O sujeito estava lidando com a guerra do Vietnã. Estava lidando já naquela época com a contestação ao complexo industrial militar, mas de maneira coerente, séria, alertando, despertando consciências. E vocês vêm me falar que eu sou rei de contracultura? Que imensa bobagem é essa? O que é a contracultura? Não é nada, é um subproduto da pior das culturas, industrializada e pasteurizada. É dessa cultura que vocês fizeram um subproduto. Mas depois isso se alastra. Se alastra. Já não tem a ver com aqueles ricos ou com aqueles pesquisadores dos tempos do Freud. Já não tem a ver com a contracultura, com as contestações que as pessoas imaginavam seriam materializadas no uso de drogas, como que diz: ao me drogar, eu contesto, eu me rebelo, eu não aceito ser parte da engrenagem. Essa era a ideia do uso das drogas. E uma ideia que se mostrou inútil. Não quebrou a engrenagem e acabou tornando-se parte dela sim. Mas, depois isso se massifica, isso se espalha, e já não há causa alguma. Há apenas o consumo em si, com, claro, motivos individuais. O pessoal usa, e eu quero ser aceito ali, e se eu não usar, não serei aceito. Na escola, pô, os caras usam, quem não usa é visto como um sujeito parado no tempo, que não serve para convivência, porque não faz parte, daquele círculo, não usa o que o círculo usa. Então ele deve ser alienado, ele deve ser jogado para lá, deve ser abstraído do grupo. Ou então, porque ainda para alguns é uma suposta maneira de contestar, né? Aliada também com outro tipo de música que não era daquela época, mas que ocupa agora esse espaço de pseudo-contestação. Mas o resultado prático é uma matança. Porque o consumo é cada vez maior e chegou às crianças, que já não têm o porquê de trabalharem com um motivo, uma razão. Foi dado a elas. É a mais simples das operações. Você dá, a pessoa usa e já não consegue ficar sem. É a mais simples. Uma criança não resiste a isso. Não tem ponderações lógicas, físicas, morais. Ela simplesmente, o que é isso? Deixa eu ver. E você produz ali
um exército de dependentes e, portanto, de consumidores. Então, imaginar que será possível lidar com isso, enfrentar para valer, apenas com ações pontuais, com operações, a causa, e agora provavelmente é muito mais difícil enfrentá-la, mas ela está na maneira como a sociedade se desenvolveu, em que direção ela se desenvolveu, que tipo de valores ela produz e reproduz, que freios, essa é uma palavra que você vai encontrar em todos os pensadores, eu citei o Freud, é um que usa, o próprio Marcuse usava, quando, aliás, faz comentários a respeito do Freud, mas o Marcuse que tem muita culpa nesse cartório. Os freios. Onde estão os freios? Seja o metafísico, seja o moral, seja a saúde, seja o princípio de que nada pode tirar de mim o autocontrole. Uma pessoa que não consegue controlar a si mesma, ela perdeu quase tudo. Se você não consegue controlar o que você faz, o que você diz, o que você realiza, se você torna-se apenas uma máquina de consumo de algo e não consegue parar isso, é o fim de muita coisa. É recuperável, mas é muito difícil. E não há dúvida que isso não é uma coincidência, que haja um crescimento exponencial em grande parte do mundo. É consequência do tipo de sociedade que se construiu, do ataque sistemático a valores que eram freios e de um relativismo moral e existencial que o Kant alertava no final do século XVIII seria devastador. E tem sido. Ronald.